estar novamente com os irmãos para compartilharmos da palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 1. Jeremias vamos ler o capítulo inteiro. Diz assim a palavra de Deus: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, o rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: o que é que vês, Jeremias? E ele disse: eu vejo uma amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que vês? E disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: no norte se descobrirá o mal de sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Amém. Jeremias foi um dos profetas mais ousados, valentes e tementes a Deus. Foi um homem que em momento nenhum foi para trás quando ele tinha que entregar uma mensagem contra todos e contra tudo. O que nós lemos ontem, lembram? Em Levítico 19, e que Deus tinha falado para eles não fazerem, eles fizeram. E porque eles fizeram tudo isso, Deus estava mandando uma mensagem através de Jeremias, dizendo que Nabucodonosor viria e destruiria.
e eles não acreditavam. E Judá teve pouco. Lembra a divisão do reino? O reino do norte e o reino do sul, vocês lembram? Reino do norte e reino do sul, certo? Jerusalém, a sua capital. Samaria, o reino do norte. Essa é a capital. Israel era o país. O reino do norte foi levado cativo para a Síria. E o reino do sul foi levado cativo para a Babilônia, através de Nabucodonosor. Eles ficaram 70 anos no cativeiro. E Jeremias veio justamente para apregoar para o reino do sul e para falar coisas desagradáveis. Você gosta de receber uma notícia desagradável? Não, nenhum de nós gostamos. Só que eles tinham que ouvir essas notícias desagradáveis por causa dos próprios pecados deles. E como é tido aquela pessoa que continuamente vai falando notícias não muito agradáveis? Lá vem aquele chato. E assim foi Jeremias. Jeremias foi levado preso. Jeremias foi lançado num poço cheio de lama. Jeremias, em todos os momentos, foi pregando a palavra de Deus, sem medo nenhum, fiel a Deus, contra todo um reino. Era da família de sacerdotes, filho de Uquias. O seu ministério foi iniciado em torno de 627 anos antes de Cristo e morreu por volta em 580. Ele amava Judá, mas não podia anunciar a mensagem de Deus. Claro que ele amava, era óbvio, ele era desse povo, mas mesmo assim ele tinha que entregar a mensagem, porque eles deixaram aquilo que Deus tinha mandado. Vocês se lembram ontem, quando nós lemos que Deus tinha ordenado para eles não entregarem os seus filhos a Moloque? Lembram? E Manassés fez isso, entregou o próprio filho a Moloque. Foi um dos reis que fez até pior do que o próprio Acabe. Pecou tremendamente, e por isso estava vindo o castigo. E ele estava justamente falando desse castigo. E como diz em 29, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso mais. Fogo ardente. Ele não podia deixar de falar. Não podia deixar de falar. Como em Atos diz, não podemos deixar de falar e ouvir. Temos presenciais. Ele tinha que testemunhar aquela palavra que Deus tinha entregue para ele falar aos demais judeus. Ele tido como um profeta chorão, tímido. Por quê? Lamentações foi escrita por ele também. E aí nós podemos ver o quanto ele se lamentava pelo pecado do povo. Ele profetizou por aproximadamente 40 anos no reino de Judá. Iniciou no tempo do rei Josias, a época que tinha 20 anos, e enfrentou oposição após a morte de Josias. Josias foi um dos jovens. Eu gosto sempre de jovens na Bíblia firmes. E Josias foi um deles. Embora começasse com 8 anos, mas aproximadamente uns 18 ou 20 anos, ele tomou mesmo a decisão de fazer a limpa no templo. E quando foi achado o livro da lei, ele rasgou as vestes, colocou-se em sinal de luto e fez com que todo o povo ouvisse de manhã cedo até o entardecer as palavras do livro da lei. E aí foi. E houve uma grande revolução espiritual em Judá por causa de Josias. Um jovem. Então, quando nós temos o firme propósito de servir, e isso é muito bonito de ver jovens firmes na palavra de Deus, e isso se espalhar na sociedade, seja no trabalho, seja na sua vizinhança, seja na faculdade, seja onde for, os jovens estandartes que realmente pregam a palavra de Deus, isso impacta. Então eu vou incentivar a vocês jovens a imitarem pessoas como essas, imitarem Josias, imitarem Samuel, imitarem Daniel,
Jovens que em todos os momentos estavam ali contra tudo e contra todos. Vocês podem imaginar Sadraque, Mesaque e Abednego em pé, enquanto todo mundo estava ajoelhado diante daquela gigantesca estátua de Nabucodonosor? Vocês podem imaginar? Só eles em pé e todo mundo ajoelhado. Vocês, quem são vocês para me desafiarem?